Olá pessoal, bom dia, bem-vindos de volta. É o momento então para termos as prometidas dicas de saúde para mulheres gestantes. Então, você está grávida, né? A senhora está à espera de um ser humaninho e está aí estática, parada, não faz nada, só come, né? Não quer fazer nada. A fisioterapeuta Georgina da Almeida está aqui conosco. Ela vai falar-nos da atuação fisioterapêutica em mulheres na fase gestacional. Doutora Georgina, bom dia, bem-vinda. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bem disposta, na verdade, né? sim, bem disposta, bem disposta. Estamos em Março Mulher, momento único de aproveitar, mas ainda de uma forma mais ampla, a questão nós mulheres, né? Certo. Trazendo um assunto gestacional que eu, falando de gestação, falando de mulher, mas eu estou falando como a Piedade Caruli, desculpa. Ah, desculpa, eu que peço desculpas. Sim, só corrigindo um pouquinho aqui. Queria me desculpar aos telespectadores Piedade... também. Sim, Piedade Caruli. Certo, eu Sim. aqui fiz uma grande confusão. Tranquilo. Grande confusão. Piedade, certo. Então, podemos continuar. Bom, então, é isso. Nós estamos aqui hoje falando um pouquinho sobre a fisioterapia da mulher. Nisso de fisioterapia da mulher, a gente vai falar muito mais sobre a questão da fase gestacional na mulher. A fase gestacional é a fase mais bonita para as mulheres, mas algumas mulheres se deparam com situações muito tristes durante esta fase. Porém, nós não vamos falar somente da questão triste, mas sim da questão gestacional como um tema amplo. Então, quem vai fazer a fisioterapia? Será que é a mulher que se sente triste ou feliz? Na verdade, não. Toda mulher grávida precisa fazer a fisioterapia. Nós, como fisioterapeutas, temos protocolos atendendo todo tipo de mulher, né? Durante a fase gestacional, onde nesses a gente prescreve exercícios e atividade durante a fase gestacional para a mulher. Né? Então, no momento que a mulher está de par, na fase gestacional, melhor dizer, a gente tem a primeira fase, que é a fase da preparação dessa mulher. Nesse momento, a gente vai conscientizar a mulher em si de como que ela precisa se comportando durante a gravidez, não esquecendo de falar sobre as questões fisiológicas, as alterações morfológicas, as alterações musculoesqueléticas, digo, de ossos e a conformação da barriga, né? Porque muitas mulheres, principalmente as mulheres mais vaidosas, não se sentem muito felizes com essas alterações. Parece que não, mas isto acontece. Então, nós como fisioterapeuta temos um papel importante também nessa fase, para que a gente conscientize a mulher a entender que essas alterações são alterações na fase, que depois as alterações vão também sofrer alterações, melhor dizer, que vão depois na fase normal, após o parto. Essa é a primeira fase, que é a conscientização. Depois da fase da conscientização, a gente a partir dos primeiros sexto meses, né? A partir dos primeiros 6 meses. 6 meses, a gente tem a fase que começa atividades relacionadas à mulher nessa fase para que a mulher fique preparada, né? Já para a questão de parto. Só uma dúvida, doutora. Quando é que a mulher deve começar esse processo de fisioterapia? O processo de fisioterapia para a mulher, a gente dá a partir do primeiro sexto mês. Isso, nos primeiros 6 meses, tá? Isso corresponde à 12ª semana. Nessa fase, a gente vai tratar a mulher, se necessário, fazer massagem. A gente tem feito também massagem perínea, né, que é a região onde a mulher sofre bastante dor, incômodo, e a gente proporciona um relaxamento melhor ainda para a mulher, de modo que ela se sinta bem com o corpo dela, né? Já foi preparada, que o teu corpo vai estar assim, então ela precisa se sentir bem. Então, nessa fase, a gente acolhe para que essa mesma mulher se sinta bem mais ainda com o seu próprio corpo.
E também a gente já dá aquela conscientizada, porque nessa fase do sexto mês, a mulher já começa a ter dor. São dores normais durante a fase gestacional, nem é dor do parto, ainda que eu não estou falando, mas a mulher já começa a apresentar dor e nós também entramos nisso, né? E uma das coisas muito mais importantes nessa fase é a conscientização do músculo do assoalho pélvico, que a gente profissionalmente conhece como MAP. Então, nessa fase, a mulher ela é preparada, né? Toda a musculatura do assoalho pélvico. A musculatura do assoalho pélvico é aquela que a gente vai encontrar na parte do quadril, vamos dizer vulgarmente na parte do bumbum, né? Essa parte da cintura até toda a parte do bumbum, onde tem todos os nossos órgãos genitais, né? Digamos assim, porque... É preciso que as pessoas compreendam. Exatamente. Pois, então essa toda a musculatura precisa ser bem preparada. E bem também o músculo diafragmático, tá? Que é o músculo responsável pela respiração, porque na fase do parto a gente vai precisar muito desse músculo. Que é o músculo que vai estar aí nos auxiliando, tanto na melhora do nervosismo da mulher, né? Porque nós, os fisioterapeutas, entramos intervindo nessas mulheres, porque toda mulher grávida sofre duas síndromes, que é eu estou bem, essa gravidez eu sempre esperei e não vai acontecer nada, e tá tudo bem, eu tenho bom acompanhamento, já faço consultas, tudo muito bem. E tem outra, meu Deus, o que vai ser de mim? Medo, até muitas delas ficam muito felizes na fase da gestacional, mas já na fase do parto aumentam alguns picos de muita dor, tensão, mas tudo por questão psicológica. Porque nessa fase há bastante alterações hormonais e muitos hormônios, como no caso da progesterona, a ocitocina, eles ficam em níveis tão altos que a progesterona nessa fase vai tirar toda a dor, tá? Só que deixa a mulher de um jeito muito mais naquela de pensar demais, que nisso vai estimular a ocitocina, que é também um dos hormônios que nós temos. Esses hormônios são protegidos, ou seja, são secretados a partir do hipotálamo. E nessa fase a mulher começa já a manifestar algumas dores, desconforto por conta disso. Porém, depois, na fase do parto, esses hormônios desaparecem e vem logo o estrogênio, que é o hormônio que causa aquelas dores, aquelas contrações. Então, é normal que durante essa fase, né, como a gente já tem visto, algumas mulheres se tornam mais estressadas, outras mais caladas, outras parecem que não estão felizes com absolutamente nada. Então, a gente está aí para auxiliar essas mulheres, né, nessa fase. Quais são os benefícios para a criança, para o bebê, com o treinamento? Em tudo isso que nós falamos, o maior benefício é para o bebê. Porque a gente sabe que toda mulher gestada, ela retira 99% dela para o bebê. Então, 99%. Exatamente. Então, tudo, vulgo dizendo, então tudo que nós estamos fazendo é beneficiando a mulher para se sentir bem, porque o feto está ligado à placenta e tudo que vai para a mãe, o bebê também se sente atingido. Então, nisso a gente procura uma forma assim de conseguir proteger o bebê dentro da cavidade abdominal, dentro do embrião. Toda essa fase, né, na cavidade embrionária, toda essa fase da mulher na fase gestacional. Então, nós temos um arranjo daqueles, de modos que, além de proteger o bebê, temos que proteger a mãe, né? Porque, para evitar aqueles casos mais tristes, como, por exemplo, morte, melhor dizer, exatamente, e nascimento de bebês prematuros. Então, é mais ou menos isso. Muito bem, bem interessante. Olha, eu não sou mulher e é óbvio que algumas coisas eu não vou ter entendimento, né? Mas para as mulheres creio que esteja a ser bastante proveitoso, porque para muitas, bom, está grávida, vai para a consulta pré-natal, volta em casa, e a rotina é mais ou menos essa, quando afinal deve ter um outro acompanhamento que é este, que é o fisioterapêutico, né? Que é bastante benéfico para o bebê e para a própria mulher também. Sim. Então, doutora, são todas as mulheres
em fase de gestação que são convidadas a aderir a esse tipo de tratamento? Sim. Com ou sem problemas? Sim. Toda mulher na fase gestacional precisa ter um fisioterapeuta. Que esse fisioterapeuta vai acompanhar toda a fase gestacional da mulher até o momento do parto. O fisioterapeuta, ele vai entrar para preparar a mulher para ela ter um parto mais humanizado. Certo. Nós sabemos e conhecemos que toda mulher que já teve um parto, vamos dizer o parto mesmo, sem ser o cesáreo, sofre de bastante dor. E nós temos aquilo que não, para nascer tem que doer. Na verdade, esse é um conceito muito antigo, que de lá para cá a gente está muito mais avançados de conhecimentos e de busca de novas modalidades terapêuticas, de modos que a gente dá um conforto, mesmo durante essa fase de trabalho de parto. Então, a mulher tem direito de massagem para se tornar mais calma, procurar deixar a mulher mais calma possível. Então, nós, os fisioterapeutas, aí entramos. Então, não existe o argumento, né, que a gente às vezes diz que não, precisa ser as mulheres com doença. Até a fisioterapia, nessa fase, é contraindicada em algumas mulheres com certos problemas de saúde. Quais casos? No caso, as mulheres que tiveram diabetes gestacional, as mulheres hipertensivas, tanto que muitas das vezes quando a gente vai dar exercícios para as mulheres na fase gestacional, ou seja, sim, na fase gestacional e com hipertensão, se a PA, a pressão arterial, estiver 144, então a mulher não é tolerada para poder fazer ou para a gente ter uma assistência com essa mulher. Há um exame que vocês fazem antes? Sim. Agora, naqueles casos, doutora, a mulher não conhece seu estado de saúde, nunca passou por um check-up, não sabe se é hipertensa, enfim, como é que conseguem detectar? Bom, todo paciente, quando vai até nós, a gente já consegue, nem que esse paciente não falar, a gente já consegue descobrir coisas. Então, nisso, a gente não vai firmar um diagnóstico fechado que não, você tem isso. Né? Isso parecia a gente entregar a doença no paciente. Exato. Nesses casos, a gente vai fazer uma anamnese, que é o primeiro processo para a gente preparar o paciente. E a gente tem um processo, principalmente lá onde a gente trabalha, né? Na nossa clínica, onde também oferecemos esse trabalho, a gente tem um processo de acolhimento. Nesse de acolhimento, a gente vai procurar entender mais o que levou essa mulher a consultar-nos. Dificilmente a mulher do nada vai assim, eu vim fazer tratamento e não sei o que tenho. Normalmente ela vai te dizer sempre uma coisa, olha, durante esses dias eu sinto muita dor nessa região. Essa é a queixa que a gente até chamamos de queixa principal, dor. Estou com muita dor nas costas desde que eu comecei a ficar grávida, ou desde que eu comecei a entender que estou grávida e já não me sinto mais tão confortável. Então, essas são as informações que a gente vai estar checando e a gente vai procurar incrementando ainda mais essas informações com as coisas que ela vai dizer. Daí, a gente, antes de tocar, seja qual o paciente for, seja gestacional ou a mulher grávida, seja em outra fase, a gente faz uma anamnese e nisso faz uma triagem. A gente ofere os sinais vitais, né? Vê como é que essa paciente está hemodinamicamente. Então, se o preditor de PA nos dizer que está muito alto, então a gente já sabe que essa paciente é hipertensiva. A gente vai medir a glicemia, já sabe que essa paciente é diabética, caso tiverem níveis que não são normais. Exato. A gente vai vendo outras situações, talvez a mulher tenha um AVC, pela forma que o exame físico, vendo a mulher aparentemente, não, por isso, aquilo deve ter isso. E aí a gente vai buscando a história dessa mesma paciente. E geralmente elas até falam, olha, durante essa fase, houve um dos dias que eu senti isso, senti aquilo, então aquilo a gente colhe como informação. Toda a informação dos pacientes a gente acolhe de uma forma que depois a gente vai fazendo um estudo, vai relacionando com o que a paciente está apresentando e desde então a gente não fecha nenhum diagnóstico, até conseguirmos entender que é realmente isso.
Muito bem. Fala, conclua a ideia. Sim, dizendo que é desta forma que nós conseguimos perceber o que essa paciente tem, o que essa... não tem. Exatamente. Maravilha. Doutora, já mesmo para terminar, muito rapidamente, gostava de saber se este processo fisioterapêutico transita a fase pós-parto. Pois, muito obrigada. A fase, né, até ainda faltou eu dizer sobre a fase da atuação mesmo da fisioterapia na fase do parto. A gente sabe que quem faz parte não somos nós fisioterapeutas, mas nós somos os profissionais de saúde mais importantes para atuar nessa fase, de modo que a mulher tenha um parto humanizado. Ok. O parto humanizado é a gente entender a pessoa humana e não jogar ela aí que tem que sofrer com dor, não sei o quê. E a gente tem também o conhecimento de medir a dilatação, né? A dilatação da expulsão do bebê. Então, nessa fase, a gente consegue atuar tão fortemente ainda como fisioterapeutas. Certo. Que é o objetivo, alívio da dor, promover relaxamento, promover descanso à mulher e, sobretudo, o mais importante nessa fase é adequar o posicionamento para a saída do feto. Porque a posição também pode fazer com que o feto... Aquela história que a gente às vezes ouve. Estava quase saindo, depois pulou e a mãe não aguentou, o bebê morreu. E depois virou as pernas. Então, a gente tem um acompanhamento nessa fase para deixar a mulher mais ainda pronta relaxada. Exatamente, e relaxada para a expulsão do bebê. Depois dessa fase, algumas mulheres têm alguns probleminhas, uma depressão pós-parto, alguns probleminhas que acontecem e, sobretudo, a mulher que quando está grávida já se acostumou tanto com o bebê na barriga, que não é muito comum, mas tem isso, que ela não fica assim tão bem... Com o bebê... Exatamente, com o bebê ao lado. Então, nessa fase... Em algumas mulheres, logo do parto, a ocitocina é liberado e aí aumenta o amor, aquela toda coisa, após o momento de amamentação, e o hormônio também conhecido como prolactina é retirado naquela fase. Então, aí a mulher se sente mais relaxada, mais que com o bebê. Outras, parece que há uma falha nesses hormônios. Então, nisso... a mulher preparada para que ela consiga também receber o bebê. E essa fase a gente chama púrpura, a fase púrpura, que é a fase após gestação. Nessa fase, a mulher, depois da gente conscientizar o assoalho pélvico, aquilo que eu estava falando no começo, a gente vai fazer uma reavaliação, se depois da saída do bebê, como é que está o músculo, se há alguma coisa que houve, se essa mulher, algumas são... Eles fazem um rasgo, né? Que é para poder sair da melhor forma possível. Se houve isso... É o que depois origina a famosa fístula obstétrica. Exatamente, que causa esses probleminhazinhos. Sim, então aí nessa fase a gente vai ver como é que está a musculatura do assoalho pélvico, como é que está o canal vaginal da mulher, se houve o rompimento além do que era a saída do feto, porque pode ser um descuido no momento das parteiras, entre outros. Então, a gente vai acompanhar e depois na fase púrpura, a gente também tem atuação, a fase púrpura é a fase depois do parto. A gente tem atuação para avaliar se a mulher vai sofrer de algumas doenças que acontecem após a retirada do bebê. Que uma delas é conhecida como a síndrome do túnel do carpo, por conta da descendência anormal dos hormônios, né, que saem, e aí a mulher vai sofrendo algumas dores. O túnel do carpo fica em direção às mãos, então ela vai ter dor nas mãos. É muito importante essa fase porque nós sabemos que o bebê deve ser pegar as mãos. Então, se tem um probleminha nas mãos, a gente vai avaliando, vai já tratando, vai deixando a mulher preparada para sim pegando o seu bebezinho. Maravilha. Olha, doutora Piedade Caroli. Sim. Obrigado pela presença. Muito e obrigada. desejamos sucessos numa outra ocasião. Poderemos cá estar para falar de outras coisas importantes, sobretudo para as nossas queridas mães, mulheres gestantes, neste mês de março. É um momento especial este. Há alguma grávida aqui na palanca? Há alguma grávida aqui na palanca?
Acho que não. Eu ouvi uma voz a dizer acho que não, que eu lá conheço outra história, mas tudo bem. Obrigado pela presença, doutora Piedade. Muito obrigada. Até a próxima. Tá bom. Obrigada. Bom, vamos partir para um breve intervalo. No próximo momento teremos já aqui o nosso estimado Cesário Zalata para falarmos então da atividade que vai acontecer em breve para homenagear aqueles que muito deram para o alcance da paz em Angola. Cesário Zalata vem em nome da Associação dos Especialistas em Relações Internacionais. Até já.